Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar início para mais uma semana de aula. Hoje iremos trabalhar a aula 32, tá bom? Eu vou passar para vocês também daqui a pouco a correção dos exercícios da aula anterior. Eu gostaria que vocês permanecessem atentos aos prazos, tá? Porque, por exemplo, sexta-feira era o prazo de entrega dessa primeira e segunda atividade que eu passei na aula passada. E tiveram alguns alunos que não me entregaram, tá? Então, eu não vou ficar aceitando muito depois, não. Fiquem atentos ao prazo, ok? E fora isso, façam com atenção, observem as videoaulas antes de estar respondendo, que geralmente eu passo as respostas durante todas as nossos bate-papos assim, tá? E amanhã ou quarta, estou em dúvida agora quando é a nossa próxima aula, eu vou fazer via Skype, para nós batermos um papo. Não, nem para tirar dúvida, assim, né? Eu vou estar passando conteúdo no YouTube no mesmo padrão, mas eu vou iniciar um Skype com vocês ou um Team Link, vou ver qual é melhor, para que nós possamos conversar, nos vermos, pôr o papo em dia aí, para ver se está indo tudo bem, de repente eu ver alguma crítica, alguma sugestão, porque nós não tivemos oportunidade de estar conversando ainda desde que começamos a trabalhar nesse modelo EAD, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a aula 32, que é a condução da seiva elaborada. A seiva elaborada, também pode ser chamada de seiva orgânica, é a seiva que é constituída pelos elementos presentes na folha e que são formados a partir da fotossíntese, tá? Ela se chama seiva orgânica principalmente porque ela tem a glicose, que é um elemento que apresenta carbono, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu acredito que sim. Em química, vocês aprendiam que tudo que tem carbono é orgânico, né? A diferença de elementos orgânicos e inorgânicos era justamente a presença de carbono. Como essa seiva carrega principalmente a glicose, que é um carboidrato, né, produzido durante a fotossíntese e que tem carbono na sua composição, a composição é C6H12O6. Ela é chamada de seiva orgânica. Então, seiva elaborada ou seiva orgânica é a seiva produzida pelas folhas durante o processo de fotossíntese. E ela vai conter basicamente duas coisas, tá? Ela vai possuir a glicose, né, que é um carboidrato, conforme eu citei, e ela vai possuir também oxigênio, porque a fotossíntese, além dela produzir carboidrato, ela produz também oxigênio, que vai servir para a planta utilizar no seu processo de respiração. E o que sobrar desse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, ajudando a deixar o ar atmosférico com uma boa concentração de oxigênio para que os seres vivos possam respirar. Foi mal, tá? Essa seiva, ela é transportada através de um vaso condutor específico. Na aula anterior, quando nós vimos sobre a seiva bruta, a gente viu que ela era transportada por um vaso chamado xilema, né? Essa outra seiva agora, que é a da aula de hoje, a seiva orgânica, ela é transportada por um vaso chamado de floema, tá? E então, seiva bruta, xilema, seiva elaborada, floema. E nós vimos na aula anterior que a seiva bruta, como ela era produzida pela raiz, ela precisava realizar um movimento de subida, né? Ela tem que subir para que ela possa atingir todas as demais partes do corpo do vegetal. Essa seiva, como ela é produzida na folha, que geralmente está na parte mais alta do corpo do vegetal, é necessário que ela desça para abastecer todo o corpo vegetal. Então a seiva elaborada é produzida por uma folha e ela vai descendo para pegar os troncos, o caule, né, as raízes, as flores, caso o vegetal possua flor, pegar também da doçura, né, para as frutas. Então tudo isso é resultante da folha da seiva elaborada, tá bom? E uma seiva, a gente vai agora que nós vimos as duas, você vai entender que uma seiva depende da outra. Porque, por exemplo, para a fotossíntese produzir é necessário que haja água, gás carbônico e luz. A água, ela vai vir da seiva bruta.
Então a seiva bruta absorve água lá do solo, a raiz, né, produz a seiva bruta. Aí a seiva bruta sobe, chega na folha, libera água para a folha. Com a água, o CO2 e a luz, a folha vai fazer fotossíntese e vai gerar carboidrato, que é o nutriente que é fonte de energia. Esse carboidrato vai descer para a raiz, porque a raiz ela tem que ter energia para ela absorver água, né? Então desceu o carboidrato, a raiz absorveu a água, aí ela vai subir a água para a folha realizar novas fotossíntese e gerar novos carboidratos. Aí o carboidrato produzido desce para a raiz, aí a água sobe para a folha, assim vai, é um ciclo isso. Por isso, se eu conseguir romper um ou outro vaso condutor, se eu impedir uma ou outra seiva de circular no ambiente, no interior do corpo do vegetal, ele morre. Porque se ele não tiver a seiva bruta, ele não vai conseguir fazer a fotossíntese para gerar a seiva elaborada. Se ele não tiver a seiva elaborada, ele não vai ter energia para absorver água, e, entre outras coisas, e gerar a seiva bruta. Então elas é meio que interdependentes, tá bom? E aí, olha, existe uma teoria que explica como que rola a circulação de seiva elaborada dentro do corpo do vegetal, que é a teoria do fluxo por pressão, também conhecida como transporte em massa. Como que rola isso? Ela acredita que através da osmose, principalmente, o líquido, que no caso é a seiva elaborada, vai circulando pelo corpo do vegetal, tá? Então essa ideia de transporte, que é a teoria que pode explicar como rola o transporte da seiva elaborada no corpo do vegetal, é chamada de teoria do fluxo por pressão, ou do transporte em massa, que é a mesma coisa, tá bom? E aí, olha, dentro desse floema, tem uma região lá chamada de tubo crivado, e os açúcares precisam ir para essa área para ficarem armazenados. Como nessa área é uma região que só tem água, então ela é hipotônica. E para o açúcar passar, o ideal seria que ela fosse hipertônica, porque aí quando ela fosse receber água, o açúcar iria junto. Como ela é hipotônica, esse processo não é possível. Então, o que vai movimentar os açúcares para esse tubo crivado é um processo de transporte ativo, que vai ser tipo uma bomba que vai estar bombeando esse açúcar para essa região. Então, o transporte ativo leva o açúcar até essa área denominada tubo crivado, que é onde ele precisa ficar armazenado, tá? E quando ele chega no tubo crivado, para ele se situar nessa região de armazenamento, aí sim vai rolar uma osmose. Então o açúcar está lá no vaso condutor, no floema, ele precisa ir para o tubo crivado. Só que o tubo crivado ele é hipotônico, então normalmente ele perderia água e não receberia na osmose. Então ele entra no tubo crivado por transporte ativo, tipo um bombeamento. Então ele vai para o tubo crivado através de um transporte ativo. Chegou lá no tubo crivado, ele precisa ir para a região de armazenamento. Aí sim, do tubo crivado para a região de armazenamento, o açúcar é transportado por osmose, tá? Através do fluxo por pressão. A pressão osmótica vai levar esse açúcar até essa área, tá bom? Então, basicamente é isso que nós precisávamos lembrar, tá? Sobre a seiva elaborada. Eu gostaria que vocês fizessem, por favor, os exercícios da página 11, tá? E aí na próxima aula a gente começa o próximo capítulo, que já vai mudar de tema. E aí eu vou fazer uma chamada em Skype ou em Team Link com vocês, tá bom? Façam então os exercícios da página 11 e me mandem depois no WhatsApp. Fiquem em paz aí.